É página 9, né? 10, página 10. Conhecendo as qualidades de liderança do líder. O líder de Deus deve possuir características ímpares, que o colocam como um legítimo representante do Senhor Jesus Cristo. É claro que existem muitas outras qualidades que o líder deve ter, mas nós citaremos apenas as seguintes. Primeiro, integridade. Integridade. A palavra integridade vem de íntegro. Íntegro. E íntegro, essa palavra íntegro significa inteiro. Ou seja, uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira, no sentido de que espiritualidade, caráter na vida dela não falte. É uma pessoa íntegra, uma pessoa completa no sentido de caráter, de espiritualidade. É uma pessoa que não há nada que diga algo contra a vida dela. Olha, aquela pessoa é uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira, uma pessoa completa, irrepreensível. Não há nada que nós possamos falar daquela pessoa. Por quê? Porque ela é inteira. Daniel. Exatamente. Espírito de excelência. Daniel, né? Para Deus chegar e dizer assim para um dos seus servos: você tem espírito de excelência. Olha, alcançou um grau. Integridade, inteiro. Um líder que não é íntegro em sua vida pessoal não é um verdadeiro líder. Integridade requer caráter. Para que um líder seja íntegro, ele deve ser sincero, e essa sinceridade é verificada em seu viver diário, nas conversações, no agir, nas finanças, no serviço. A integridade faz parte da vida do líder. Uma vida pura, sem manchas, demonstra integridade. Ninguém pode falar mal do líder que assim procede. Não tem histórico de desvio de conduta, né? 2. Determinação. Determinado. Para o líder, o ser determinado faz com não tenha receios em executar os seus planos. Ele deve possuir determinação para fazer a obra de Deus, para corrigir os problemas na igreja, para iniciar trabalhos e tudo quanto mais é possível. Abre aspas. De muitas maneiras, toda a vida e todo o ministério de Jesus abrangeram o estabelecimento de prioridades e firmeza em não se desviar delas. Quando ele disse: deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos, Jesus falou da necessidade de não sermos desviados da nossa meta real e importante, mesmo em situações de emergência que possam solicitar a nossa atenção. Atenda às suas prioridades e tudo mais se encaixará em seu devido lugar. Quem concorda com isso aqui? Que nós acabamos de ler. Vamos lá. Você está às vias de trazer a mensagem. O seu telefone treme no seu bolso. Olha, seu filho foi internado no hospital, vem até aqui. O que você faria? Largava a pregação? Meu Deus. Não. No dia do convite, você está no altar, mas a sua mãe faleceu. Já aconteceu tipo isso comigo, mas eu fiquei na igreja. E aí, o que você faz? Obedece o que Jesus disse? Deixa os mortos enterrar os seus mortos? Eu já fiz isso. E aí? Professor, várias pessoas que seguem todos que não. Para você ter uma ideia, eu tenho um amigo meu que ele toca na banda Louca Sedução, né? E a
aconteceu isso com ele. O pai dele morreu de coronavírus esses dias e telefonaram para ele meia hora antes. Olha o que ele fez. Ele não avisou a banda e tocou mesmo assim. Depois que acabou a live deles, depois de 2 horas que ele foi avisado. É compromisso, né? Compromisso. Com Deus. E aí, gente, como é que a gente fica numa situação como essa? Você é líder. De repente, uma situação de emergência ocasionou. Você larga o que você está fazendo e vai lá atender a emergência, pessoal, ou não? Primeiro, eu faço o que eu estou fazendo. Se morreu, já morreu. Não tem o que você fazer. Se for ainda com as coisas de Deus, em primeiro lugar. E aí, gente? Não é qualquer um que faz isso. Eu já passei É isso que eu quero falar. Porque às vezes você é muito apegado, vamos supor. Mas a gente é apegado em todo mundo. Não, mas eu já já discordo. Se você for apegado, igual eu era apegado com a minha mãe, vamos supor. Se falasse, eu estou lá para pregar, como é que eu vou pregar? Eu ia falar para Deus, como é que eu vou pregar agora? Fala para mim. Sabendo de uma notícia que minha mãe faleceu. Mas ela morreu. Nós suponhamos, mas eu falo assim, eu citei a questão de pregar, mas pode ser o momento em que o grupo está precisando da palavra do líder, o momento que o líder precisa fazer algo naquele momento e de repente a emergência. O que você faz? Eu já vi situação onde, não sei se foi morte, mas o líder não apareceu e alguém foi no lugar e justificou por motivo de força maior, entendeu? Então eu acho que cada caso é um caso. Vamos lá. Não são todos que têm essa frieza de executar a obra de Deus, mesmo sabendo que há uma emergência no seu lar. Não são todos. Contrapartida, há aqueles que infelizmente ou felizmente não conseguirá executar aquilo que a obra pede dele, porque a emergência naquele momento falou mais alto. Aí é uma questão muito particular. Porém, se você for analisar as palavras de Cristo, a ele dizer os mortos, deixa os mortos enterrar os seus mortos, ele está falando de prioridades. E às vezes enterrar morto é uma emergência? Não é, morreu. Existe aquela situação de emergência que pode se esperar, e existe aquela emergência que de fato não tem o que fazer. Só que aí você vai cair naquela outra regrinha: se não governar bem a sua casa, não pode governar a casa de Deus. E dentro de uma emergência em que a sua casa precisa de você, e aí? Eu acho que essa emergência se trata de governar. Mas Porque depende. talvez você tenha esse compromisso, mas você também tem o compromisso de consolar a sua família, de estar presente na sua Eu vou usar uma palavra, já como diz a Cláudia, chamada de equilíbrio. Equilíbrio. Vamos lá. Uma situação de emergência e uma necessidade da obra. Equilíbrio. Como assim? Bom, antes, a gente está falando de uma questão familiar, né? Uma emergência familiar, mas pode ser uma outra situação. Antes da igreja ser formada, Deus criou a família. Isso é uma realidade que não pode ser descartada. Antes de Deus pedir a obra que você faz, Ele criou a sua família. Só que, repito, equilíbrio. Há coisas que podem esperar, e há coisas que a obra precisa de você naquele dia. Aí você tem que optar: a obra necessita mais nesse momento do que a minha emergência. Eu cheguei a brigar com a minha mulher por causa disso. O grande problema é o seguinte: a gente, pastor Cristiano, eu tive um problema no meu casamento, no começo do meu casamento. Por quê? Porque quando eu era solteiro, logo no despertar da minha fé, vou fazer agora 16 anos de casado. Junto, eu estou quase 18 com ela. Então, há 20 anos atrás, quando eu me converti, a minha vida de solteiro era essa: chegar em casa e estudar a Bíblia. Passava a noite estudando, né? Não deixava de ir para em todo culto que ia, aonde tinha congresso eu estava junto, aonde tinha vigília eu ia. Quando eu me casei, eu continuei a mesma vida. E aí não, peraí, agora eu tenho uma esposa.
Eu não posso viver uma vida de solteiro, né, indo para vigília, para culto, estudar. Às vezes tinha situação em que, recém-casado, eu chegava em casa do trabalho, tomava meu café, tomava meu banho, mal falava com a esposa e ia para o meu quarto se fechar para ler a Bíblia. Parece que não, mas gera uma cobrança. Sim, Lógico que gera. e Deus não quer isso. Tem época. E Deus não quer isso. Tem época que agora não, que a gente não tem um pouco, mas tinha época que tinha visita na terça, por isso, né? Tinha dia que os meus filhos sempre durante o dia que eles falavam, e aí, você vai ficar que dia em casa? É aí que está. Você está cansado, então às vezes eles cobram no lugar. E aí, às vezes, a atitude de rebeldia dos nossos filhos pode ser o espelho daquilo que a gente produziu, atendendo mais a obra do que a casa. Tem que ter um equilíbrio. E há um desejo muito grande, às vezes, no nosso coração, mas a gente não enxerga isso. E é necessário isso que você está falando. A gente substitui a nossa ausência com a nossa frequência nos cultos. Eu estou indo para a igreja, mulher, não estou fazendo nada de errado. Então, mas ele falou ali o caso dele, eu entendi, porque eu já passei por isso também, entendeu? Você tem que ter um equilíbrio Sim, também, entendeu? e é aquilo que eu falei, existe, a palavra diz, olha, tem que governar bem a sua casa para ser líder. E aqui Jesus está dizendo, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos. A palavra não está se contradizendo. Os dois textos aqui, eu só consigo enxergar equilíbrio. Existem emergências que podem esperar. Numa situação, por exemplo, numa situação de internação, você está ali às vias de pregar. A sua presença no hospital vai acrescentar alguma coisa? Isso é uma opinião, tá? É uma opinião particular. Não vai acrescentar, então eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, depois eu vou resolver a situação. Então, eu já passei Em caso de por- morte, em que precisa da sua pessoa, não, aí não tem como exercer, porque até emocionalmente eu não vou conseguir ter o mesmo desempenho. Então, pastor, comunica aí a minha ausência, porque eu vou lá resolver o problema. Você entendeu? Uma das provas desse ano aqui do curso foi o aniversário da minha irmã. Meu cunhado fez uma festa surpresa para ela no salão do prédio. E eu até te avisei, eu não vou poder ir, porque se eu não fosse, era muito importante aquela prova para mim, mas se eu faltasse. Exatamente. Naquele momento há a necessidade da família. A família ela falava com você, pô, ela está preferindo, não que não seja muito importante estar aqui. Exato, eu entendi. Ele vai ser uma roupa da vida da Até porque acaba tendo uma atitude até grosseira, até ríspida em relação à fé que você tem, por você às vezes trocar a família pela igreja. Hoje eu tenho esse equilíbrio, hoje eu já sei lidar com esses dois Sim, lados. eu também Mas tive que aprender. alguns anos atrás eu já deixei muito. Tem que saber lidar, tem que ter um equilíbrio mesmo. É claro, em uma outra situação, né, o próprio apóstolo Paulo ele diz, olha, eu queria que todos os homens fossem como eu assim, como eu como, solteiro, porque Paulo vai explicar que o solteiro tem mais liberdade para fazer o que puder fazer. Quando eu era solteiro eu estava em tudo que é canto, hoje eu não posso, hoje não tenho condições para mais isso. Sabe o que acontece? Aqui no caso de morte aí, ó. Tem uma minha cunhada que a gente deve estar chamando aquela que era a dona da notícia ruim. Por exemplo, alguém morreu de madrugada, eu vou ligar para outra pessoa, vai ligar para todo mundo. O que eu vou fazer? Aí essa terça que eu fazia, tipo, quando eu vou dormir, eu desligo o celular. Porque se a pessoa me ligar morreu de madrugada, eu vou perder o sono, não adianta nada. Aí quando a gente vai seguir o celular, morreu. Aí sim vou fazer alguma coisa. Tá aí. Mas aí o grande problema é o seguinte, a sua esposa vai deixar o telefone ligado. Mas aí que tá, pastor não pode deixar o telefone desligado. Não pode deixar o telefone desligado. Mas depende muito da situação também, né? Porque às vezes você tem seu filho, sua filha casada, tem parente, você não vai poder desligar seu celular, porque se morre um filho seu, você vai ficar sabendo no outro dia. Não, ali é uma questão particular dele. Quando você tem parente assim, muito chegado, você Com certeza, eu sei. Ó, a gente está tendo essa discussão. Vocês nunca dirigiram igreja, o dia que vocês Ó, a gente está tendo essa discussão válida, mas tem um outro lado também. E quando aquele líder exige muito dos seus liderados,
ao ponto de que, se você faltar naquele dia, você já é considerado um desqualificado. Aí, em contrapartida, você se dedica o tempo todo e esquece da sua família, das suas coisas. Ó, só para encerrar, eu convidei um pastor para pregar no nosso congresso. E a filha dele morreu. Ele recebeu o telefone que a filha dele tinha tomado 5 tiros. Ele ministrou e depois ele foi pro. Não, aí, olha, louvado seja o nome. Ele deu testemunho lá. Ele acabou de pregar e ele falou: olha, gente, vocês não sabem como eu estou. Eu recebi uma notícia antes de eu pregar, mas eu já sabia, porque Deus tinha falado comigo e eu já ia. Aí é um caso excepcional, né? Aí, isso aí não pode servir de regra geral. Não é regra geral, mas é excepcional. Ele falou para nós. Às vezes, talvez eu, numa situação como essa, faria o mesmo, dependendo do meu estado. Aí ele está dizendo que Deus falou com ele antes. A filha dele é Olha, área de droga. Aconteceu isso daí. A minha avó faleceu dentro de casa. Minha mulher ainda não era convertida, só que eu tinha um lugar para pregar. Aí minha mulher falou assim: você vai pregar? Eu falei: eu vou. Aí ela falou assim: mas você não é sua avó querida? Eu falei assim: não. Deus chamou ela para pregar. Porque eu não tenho o que fazer, irmão, falecer. E ela ficou brava, minha mulher brigou comigo. A palavra é equilíbrio. Equilíbrio. Diaconisa Cláudia. E aí você fala o Não quê? é uma situação de família, mas um bom exemplo é a parábola do bom samaritano. Todo sim. mundo estava tão preocupado que passou por aquele homem ali. Não é uma família. O sacerdote levita preocupado com as atividades E religiosas. tem momento que é. Exatamente. Às vezes é bom, você está com tempo para dar atenção a um amigo, para alguém. Se eu não me engano, Isso aí também exatamente. Às vezes, Deus ele não prioriza as suas atividades religiosas, prioriza a sua atitude de compaixão. Se eu não me engano, Diaconisa Cláudia, eu trouxe uma mensagem sobre o bom samaritano uma vez aqui. Eu me lembro que eu fiz uma pergunta: olha, se você estiver vindo para o culto e de repente um morador de rua chegar na porta da sua casa pedir comida, o que você faz? Vem para o culto e se despede do morador, ou espera ele, olha, depois do culto eu te dou um prato de comida, ou você deixa para chegar atrasado e atende o morador de rua? O que você faria? É a mesma questão do bom samaritano. Professor, mas no caso do bom samaritano, ele estava ferido. É uma coisa. Outra, está morto. Tá morto. Foi. Mas aí o que está? A situação da parábola é o seguinte: o sacerdote, ali o sacerdote, ele estava indo para a sua atividade religiosa. Quando ele olha para o homem caído, ele deduziu está morto. E ali, dentro da coerência dele, ele é sacerdote. Sacerdote não pode tocar em cadáver. Ele seria considerado impuro se ele tocasse em um cadáver. Só que o homem, ele cometeu 2 erros, o sacerdote da parábola. Primeiro, ele julgou uma pessoa errada. O homem não estava morto, estava meio morto. Segundo, como sacerdote, ele primeiro deveria atender à questão humana e não se preocupar com a atividade religiosa. A gente está tão bitulado dentro de 4 paredes que a gente às vezes se esquece de quem está caído do nosso lado. A gente está mais preocupado com as atividades religiosas em detrimento daqueles que estão pedindo ajuda do nosso lado. E é aí que mora o perigo. Eu fui visitar minha tia, acho que em dezembro, em janeiro, acho que vocês lembram que faleceu uma tia minha, e ela ficou em coma um tempo. E a minha prima achou, a filha dela achou que todo mundo iria conseguir entrar na UTI. Estava eu, minhas 2 irmãs, mais as 3 filhas, várias pessoas. E na hora H só podia entrar 2 pessoas. Então ela usou o lado sentimental, ela sabia que aquela minha tia ela era muito apegada, e também ela via ali como uma referência, não os outros também que fosse evangélica eram também, mas ela me via como uma referência espiritual ali, e também o lado sentimental. Ela me escolheu para entrar, até fiquei assim, porque o estado que ela estava no período não queria muito entrar, né? Eu e a minha irmã mais nova, então esse momento é importante. Sim. Se eu não tivesse deixado só para ir na hora do enterro, ou até mesmo não ter ido para Olha, o a grande questão aí é a mesma questão de Jesus, quando ele confrontava os fariseus. Os fariseus estavam muito preocupados em guardar o sábado
E foi justamente no sábado que Jesus mais curou, dando a entender o seguinte: o mais importante é a compaixão do que as atividades religiosas. Esse é o grande detalhe. A gente está em busca desse equilíbrio, e esse líder que prioriza as atividades religiosas em detrimento às pessoas que estão caídas próximas dele, ele é um péssimo líder. Péssimo líder. Exatamente. Ele não vai conseguir executar a sua liderança com eficácia, e ele vai ser um péssimo ou uma péssima responsável do lar. Dando continuidade. Terceiro, o líder ele precisa ser sábio, ter sabedoria. Gente, o que é sabedoria? Ah, Jesus amado, essa menina aí, eu acompanho ela tem uns 4, 5 anos. De vez em quando ela dá uma tirada dessa. Gente, o que você sabe? O que é ter sabedoria? Ser sábio. Legal, bacana. E como adquirir a sabedoria? É diferente. É um dom de Deus, né? A sabedoria, além de ser um dom de Deus, a sabedoria é resultado do conhecimento. Sim. Como é que eu adquiro uma sabedoria? Exercendo o conhecimento. O que é conhecimento e o que é sabedoria? Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Como é que se adquire conhecimento? Estudando, lendo, ouvindo, orando, enfim. E sabedoria? Praticando, colocando em prática o conhecimento. Isso é ser um líder sábio. O líder sábio, ele será um excelente líder. Agora, não adianta ter conhecimento sem executar aquilo que conheceu. Aí, sabedoria, capacidade que uma pessoa tem para fazer do conhecimento que tem adquirido. Sabedoria envolve percepção do coração humano, é saber realmente como as coisas são. Tem que conhecer tudo que envolve o grupo de liderados. Bom, 4, disciplinado. Eis aí um grande problema. Quando eu falo de disciplina, que o líder precisa ser disciplinado, eu estou falando que o líder precisa ser organizado. A organização faz parte do caráter de Deus, do caráter de Jesus e do caráter do Espírito Santo. Eu vou te dar um exemplo disso. Leia aí comigo Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Continue. Isso. E de repente, do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, e estavam todos assentados. Ponto. Assentados. Olha só, aí nós estamos assistindo a inauguração da igreja. Veja como o Espírito Santo ele é organizado. Percebeu que o batismo dos irmãos se deu quando os irmãos estavam no mesmo lugar e assentados? Organizados. Eu costumo dizer que ninguém foi lá e colocou a mão na cabeça deles e disse assim: batiza, 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 batiza. Não, olha só, o Espírito Santo ele é tão organizado que no dia da inauguração da sua igreja, ele batizou os 120 quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, capacidade de mesma visão, mesmo sentimento, e assentados, organizados. Eu fico imaginando que na lei da física diz que 2 corpos não podem ocupar no mesmo lugar, sim ou não? Sim. Eu fico imaginando que cada um, irmão velho, estava sentado no seu lugar e orando para que a promessa do batismo se concretizasse. De repente, ouve-se o vento assopra, batiza os 120. Eles estavam assentados. Só que quando você
começa a ler o texto, veja aí o versículo 15, Evangelista Rose. Olha o versículo 15. Estes homens estão embriagados, como pensais, sendo a 3ª hora do dia. Olha só, o resultado disso, o resultado da organização, eles estavam assentados, foram batizados, eles receberam uma porção do Espírito Santo, uma força, uma energia espiritual, literalmente uma dinamite explodiu dentro do âmago deles, que o resultado disso foi que eles foram tomados pelo Espírito. Já viram aquelas pessoas tomadas pelo Espírito? Ela tem consciência de tudo que está acontecendo, só que a força que está dentro dela é tão grande, o poder de Deus que está dela é tão grande, que a maioria das vezes ela expressa esse sentimento de estar cheio do Espírito Santo, gritando, glorificando, fazendo gestos, movimentos, como uma pessoa embriagada. Como é que uma pessoa embriagada fica? Qual é o comportamento de uma pessoa embriagada? Uma pessoa que está sem o controle. Nesse caso, o Espírito Santo tomou o controle, a reação, os sentimentos, o corpo daquele 120, não a mente, porque o Espírito Santo não tira a consciência no exato momento em que ele está te usando. Quem tira a consciência é o diabo, na possessão maligna. Mas o Espírito Santo, quando ele toma, cada movimento, cada gesto que fazemos, ao demonstrarmos que estamos cheios do Espírito Santo, você tem consciência de tudo que está acontecendo ali, de tudo que está acontecendo. Você não perde a consciência, mas você é tomado por um poder que é ao ponto de você não saber controlar. E quando aqueles homens que estavam na festa de Pentecostes, que vieram de outras nações, os judeus que estavam em outras nações, quando eles viajaram para Jerusalém para festejar a festa, quando eles olham para o cenáculo, vê aqueles homens como se estivessem embriagados, eles acusam aqueles irmãos de estarem embriagados. Aí no versículo 15, Pedro defende, dizendo: olha, eles não estão embriagados, como vocês dizem, ainda sendo a 3ª hora do dia, ou às 9 horas da manhã. O que vocês estão presenciando é resultado daquilo que foi profetizado pelo profeta: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Moral da história: observe que, ainda se tratando de organização, que o Espírito Santo, até no dia da inauguração da igreja, agiu de forma organizada. Ele agiu de forma organizada porque houve pessoas organizadas. Eles estavam assentados no mesmo lugar, organizados, depois embriagados. Primeiro, organização. Depois, você dá lugar ao Espírito, você faz com que o Espírito seja demonstrado na sua vida através de atitudes externas. Mas primeiro, organizado. Depois, embriagado. Essa lei funciona na liderança. Para que você se regozije com o resultado dos frutos, você precisa estar organizado. Precisa haver organização. E olha só, a organização faz parte de um líder disciplinado. Disciplinado. Acompanhe comigo aí. Um líder que não é disciplinado estará em apuros. Disciplina é primordial para a vida do líder. Ele deve ser disciplinado organizado em tudo, até no momento em dar glórias a Deus. Organizado. Deve estabelecer algumas obrigações para regerem a sua vida. Disciplina envolve todas as áreas. Na vida espiritual, disciplina para com a leitura da palavra de Deus, oração, exercício do seu dom, dentre outros. Na vida particular, disciplina no seu modo de viver, seu testemunho, seus alvos e planos. Na vida financeira, disciplina em saber controlar gastos, organizar orçamentos, manter-se longe do amor ao dinheiro. Um líder sem disciplina não saberá o que fazer primeiro, ou que realizar a seguir. Não conseguirá colocar os seus projetos em desenvolvimento, ou apenas começará e não conseguirá terminar, ou terminará muito além do prazo estipulado. Gente, dentro disso aqui, eu queria destacar o seguinte:
A pior coisa que tem na vida de um líder é ele começar e ele não terminar o que começou. Já percebeu que como nós começamos com toda empolgação? Todo projeto, seja ele na igreja, seja ele na sua vida particular, a gente tem a sensação de começar com todo ímpeto. Só que no passar do tempo a gente vai Se acomodando. O maior exemplo é essa classe. Lembra no primeiro dia de aula? Tinha 45 alunos. 45, 47. Claro que nós tivemos o fator pandemia, mas olha aí. Lembra que eu falei aqui, olha, não vai ser todos que vai chegar, porque isso é normal. Infelizmente, a gente não consegue terminar aquilo que começamos. Se o líder, você pode ter certeza de uma coisa, todo líder que começa e não termina aquilo que começou, ele é assim em todas as áreas da sua vida. Pode perceber. Tudo que ele pega, ele não consegue terminar. Graças a Deus, todos os cursos que eu fiz, eu terminei. Não, em relação ao curso, glória a Deus. E em detrimento da sua vida toda, tudo aquilo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se tratando de obra de Deus, nós estamos falando de liderança cristã. Tudo que você pegou para fazer, você terminou? Não me responda. Você terminou o que você começou? Às vezes a gente começa com todo holofote, com toda a propaganda, e a gente termina lá no marasmo, sabe? A sensação que temos é que nós terminamos arrastando porque tem que terminar. Tinha um pastor semeador que ele falava, daqui a pouco você estava assim. Você começava dos vezes. Exatamente. A sua caminhada, e sempre batia nessa tecla. É melhor você começar devagar e terminar. Olha só, há um texto na Bíblia, leia aí, Eclesiastes capítulo 7. Vamos fundamentar aquilo que nós estamos falando, né? Eclesiastes capítulo 7. Se eu não me engano é esse texto, tá, gente? Já a gente termina a aula. Ó. Eclesiastes capítulo 7. Jesus é bom, lê aí, irmão. Deixa eu ver qual que é o texto. Acho que é o capítulo 7. Isso. 7. É o 8? 7, 8. O que está escrito aí no versículo 8? Leia em alto e bom som. Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de coração. Ó, por que é melhor o fim das coisas? Já se perguntaram por que o fim é melhor? Hã? Pode ser. Por que o fim é melhor? Já percebeu que começar é que é difícil? O difícil não é terminar, o difícil é começar. Dar o primeiro passo. Por que o fim das coisas é melhor do que as primeiras? Porque te dá uma satisfação de dever cumprido. Tem esse lado também. Mas observe uma coisa. Quando você chega no fim das coisas, você olha para trás e você vê que todas as incertezas que você tinha no começo, você superou e você conseguiu chegar no final. O fim das coisas é melhor porque o começo tudo que nós começamos, a gente não tem certeza do sucesso. Exatamente. Tudo que nós começamos, a gente não tem certeza 100% que vai dar certo. Mas no fim, você olha para trás, deu certo. Igual quando alguém faz uma faculdade, por exemplo, de medicina, que são muitos anos, aí olha assim. 8 anos. Aliás, todo médico nunca vai deixar de ser um estudante, né? Você está se especializando. Exatamente. Para exercer a função é 8 anos, no mínimo, né? O fim das coisas é melhor porque você olha para trás e vê que todas as incertezas do começo você superou. Então todo líder,
tudo aquilo que você for pegar para fazer, em se tratando de obra de Deus, de liderança, termine. Mas por favor, não termine se arrastando. Exatamente. O que adianta? Quando eu comecei o ministério da pregação, gente, eu começava pregando no 220. Quando eu dava 20 minutos de pregação, 25, quando eu ia já para a parte final, eu já não tinha mais. Então toda a empolgação do começo, no momento final que era para me estar empolgado para a igreja, para aplicar uma mensagem na igreja, eu já não tinha mais. Aí eu olhava para a igreja, por que a igreja não está dando glória? Aí eu olhava assim, eu comecei correndo demais e terminava sem fôlego. Hoje não, hoje eu começo devagar e termino na velocidade que precisa ser terminada. É a mesma coisa se tratando de liderança cristã. Você não pode começar com tudo, você vai gastar energia à toa. Comece e guarde energia, porque você tem uma longa jornada. O fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Que é o fim da vida te dar-te-ei a coroa da vida. Exatamente. O próprio Cristo vai dizer assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro e se no fim? Acho que não terá pior sensação para um pregador do Evangelho ganhar a vida, pregar a palavra de Deus a vida toda, ganhar inúmeras almas para Jesus, e no momento do arrebatamento ele ficar para trás e aquele que ele ganhou subir. Meu Deus. Mas vai acontecer muito. Já pensou nisso, gente? Você passar a vida inteira dentro de uma igreja, ganhar almas para Jesus, eu não estou falando só de pregador, mas lá no final, no dia do arrebatamento, a trombeta tocar, você ficar, e aquele que você ganhou, subir. Ou no juízo final. Mas eu preguei, eu me trouxe você. Mas filho, aqui você não vai entrar. É uma situação muito complicada. Quinto, humor. Mais 5 minutos eu termino a aula. Humor é uma qualidade que ajuda muito ao líder de Deus. Essa qualidade pode ser benéfica em situações de pressão, cuja tensão é bastante grande. Nessa hora, um pouco de humor também pode. Gente, quando as coisas estão dentro de casa, quando as coisas lá dentro da minha casa está explodindo, sabe quando a irmã Marta tá nervosa, tá naquela pressão toda, eu conto uma piada, eu tiro um sarro. Acho que não tem coisa pior que uma mulher fazer isso. Já experimentou? Você casado, você homem, no momento ali que a tensão, você fazer uma tirada de sarro, contar uma piada, irmã Vera, aí a mulher fica... A Vera tá com a Você tá levando a pedacinho do camarada, tá olhando pra você e dando risada na sua cara. Gente, tente trazer esse bom humor. Gente, a Bíblia registra em algum momento Jesus dando risada? Chorando? Só chorando. Mas emocionalmente Jesus dando risada? Não. Aparentemente não. Mas aí em contrapartida a Bíblia diz que as crianças corriam para perto de Jesus. Deixe-me vir os pequeninos. As crianças gostavam de Jesus. Eu te pergunto, criança vai acompanhar algum líder ou alguém que tem a cara feia? E olha o que ele disse: o reino dos céus, se vocês não forem como uma criança, de maneira nenhuma entraria no reino dos céus. Gente, é claro que ele está falando aqui de inocência, mas se tratando dessa questão que as crianças vinham até Jesus, Jesus conseguia atrair a atenção das criancinhas, dos pequeninos. Isso nos dá a entender que Jesus não era mau humor, ou não era mal-humorado. Sisudo, né? Sisudo. Líder sisudo vai ter uma dificuldade. Irmão, melhora essa cara aí, irmão.